Vamos começar do começo, né? Vamos falar da história da anatomia. A anatomia veterinária ela é muito mais antiga que a anatomia humana, né? Até porque naquelas épocas não se tinha corpo humano para se dissecar, mas animais eles dissecavam já no tempo das cavernas, né? Onde eles matavam os animais e iam começando a dissecar para se alimentar, aquele negócio todo, né? Então os estudos de anatomia começaram nos primórdios da história humana. O homem pré-histórico já observava à sua volta a existência de seres diferentes do seu corpo, os animais. Com isso, passou a gravar nas paredes das cavernas e fazer esculturas das formas que viam. Foram os gregos que denotaram o maior avanço no estudo da anatomia. Galeno, que era um grego, por exemplo, estudou muitos animais e fez alusão ao ser humano, cometendo dessa maneira grandes erros descobertos depois por anatomistas de outras épocas. Ou seja, eles pegavam os animais que eles caçavam ou animais que ele tinha à disposição para fazer dissecação e comparavam com a gente, né, principalmente órgãos. E aí eles, assim, é o coração, mas o coração é assim, assado e tal, então eu vou tentar fazer em humano, entende? E aí onde gerava bastante erro também. Mas na medicina, a história da medicina sempre foi assim, sempre foi muita tentativa e erro. Tá? Os primórdios sempre foi isso, muita tentativa e erro. O Leonardo da Vinci, né, é também conhecido por ele, como ele era um artista, né, com muita habilidade de gravuras, pintar, desenhar. Ele tem muitos documentos de dissecação humana, que ele pegava corpos mesmos e ele, os primeiros atlas de anatomia que ele desenvolveu foi o Leonardo da Vinci. Isso tudo muito escondido. Existe um livro, eu não li ainda, mas eu já ouvi falar muito dele, chama O Século dos Cirurgiões, que conta toda a história assim, de cirurgias, de como surgiu a anatomia, como surgiu as primeiras cirurgias, como foram feitas. E tem uma história bem cabulosa, assim, até meio impactante, pesado. A primeira cirurgia, assim, como é que eu vou dizer, registrada, foi uma retirada de um tumor em uma mulher. E assim, a anestesia quase zero. Ela era considerada na época uma aberração, porque ela tinha um tumor grande. Oi, pode entrar, fica à vontade. Licença, desculpa atrás. Não tem problema. E ela tinha um tumor muito grande e isso fazia com que ela se transformasse em uma aberração para a época. Eles não sabiam o que era aquilo. E ela se propôs a fazer essa cirurgia, a se tornar uma cobaia. Naquela época se fazia muito éter, né? O éter, aí apagava, mas o éter tem é como até hoje também, a gente não usa o éter, né? A gente usa isoflurano, mas é parecido com o éter. Se tu não fica regulando ali, assim, a gente acaba a cirurgia, desliga o isoflurano, o cachorro já está começando a levantar, entende? Então, assim, o éter é a mesma coisa. Então, assim, dizem que a descrição do livro, assim, é um absurdo, assim, a quantidade de sangue, a quantidade de grito, entende? Secaram a casa do cara, ele se trancou lá com o marido dela, parece que era o marido dela, uma coisa assim. Então, assim, na história da medicina, primeiro, a medicina veterinária surgiu primeiro que a medicina humana, né? Pelo fato até o próprio homem pré-histórico começar a criar animais, né? A gente tem que lembrar que a veterinária não é só medicina. A veterinária também trabalha com produção de animais. Então, se produzia animais, se criavam animais, se domesticou animais. Isso foi os primórdios da medicina veterinária, né? E onde surgiu a anatomia, né? Comparativa, eles dissecando até para se alimentar mesmo, sabe? Então, a história da anatomia se confunde muito com a história da humanidade, né? E a história da veterinária, a medicina veterinária, também se mistura muito com o início da nossa civilização. Então, a definição. A anatomia é um ramo da biologia que estuda as formas e estruturas que compõem o corpo do animal e as correlaciona com as funções do corpo do mesmo. Inicialmente, a anatomia é simplesmente descritiva, utilizando bisturis e pinças, fazendo separação das estruturas e sua descrição. Então, o que isso quer dizer? Que como eu estava falando,
antes, que nem o Leonardo da Vinci, né, que tem todo esse material, ele dissecava, ele até meio que escondido e tal, tem umas histórias que ele desenterrava cadáver para fazer a dissecação, para depois passar tudo para o papel. Então isso tudo era tudo mais era de uma forma descritiva. E aí, com o tempo, começaram a formar funções, né? Qual a função do coração, qual a função dos rins, função do cérebro. Isso tudo, como eu sempre falei, muita tentativa e erro, né? Até hoje, né? Por mais que ele tenha muita tecnologia, tem muita coisa de tentativa e erro. Eu estava lendo essa semana, falando em tecnologia, foi feito, e assim, ó, tudo que acontece na medicina humana, primeiro acontece geralmente acontece na medicina veterinária primeiro. Foi realizada a primeira cirurgia feita 100% por robôs. Foi feita numa cachorra e foi retirado foi um câncer. Qual tipo de câncer? Era uma Bernese, vocês conhecem aquele Bernese da montanha? Que é um cachorrão grandão assim, meio tricolor preto, com branco e marrom. Um monte de robozinho em cima assim, ó. Perdeu 90 ml de sangue. Assim. 90 ml de sangue não é nada. Uma perda de uma cirurgia. É absurdo. Então, assim, claro, não vai substituir a mão humana, porque quem programou a máquina foi o humano e quem desenvolveu a técnica foi os médicos também. Mas logo vão operar à distância, né? Operar à distância. Uma equipe médica lá no Japão, operando aqui no Brasil só pelo teclado do computador. Né? Então, assim, ó, os primórdios e o início da anatomia foi muito até bizarro, né? Pelo fato de ter essas divergências. E lembrar-se, né, que o termo de latim de anatomia, que é ana partes, e também cortar. Então é cortar em partes, né? Que é a origem do nome. Continuando na definição, a anatomia ela pode ser subdividida em 3 grandes grupos. Que é a anatomia macroscópica, que é a que a gente consegue enxergar sem nenhum ajuda de um aparelho, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente, na faculdade, a primeira matéria que a gente tem contato com o animal, mas eles estão cadáveres, fazer dissecação e tal. Ali é um ponto de, como é que eu vou dizer, ali tu vai ver se tu vai conseguir ou não seguir a veterinária. Eu digo que existem várias fases, assim, ó, o pessoal acaba desistindo. Muita gente desiste no meio do caminho. Tem gente que desiste no começo na anatomia, tem gente depois que desiste em umas matérias que são muito difíceis, tipo farmacologia, fisiologia, e depois tem a clínica e a clínica médica e cirúrgica. Esses são os divisores de água, assim, para quem vai realmente fazer veterinária ou vai acabar pelo meio do caminho. Então anatomia na parte de secação, depois a parte que tem umas matérias bem difíceis, que eu particularmente acho muito difícil, achava muito difícil, hoje em dia eu já faz parte do meu dia a dia, que é farmacologia, são 2 ou 3 farmacologias também, e fisiologia. Fisiologia também, aí é como tudo isso que a gente vai ver hoje, é como tudo isso acaba funcionando, como é que o corpo vai como ele se movimenta, como ele gera secreções, e tudo isso a gente fala em homeostasia. Homeostasia, o que é o equilíbrio? Tudo tem que estar em equilíbrio no corpo. E gerou um desequilíbrio, é onde começam as doenças, é onde começam as patologias. Tá? Então a anatomia ela divide em macroscópica, microscópica e anatomia do desenvolvimento. Tá? A macroscópia é o estudo das estruturas observáveis ao olho nu, utilizando ou não recursos tecnológicos mais variáveis possíveis. É aqui, né? É a gente olhando, tocando. Tá? Lá na Uniavan, parece que eles têm uns cadáveres de pelúcia, assim, que eles trouxeram da Alemanha, e que eles também trabalham muito com umas telas de toque para evitar muito cadáver. Tá? Só que ali, como eu trabalho no hospital da Uniavan, a gente arrecada bastante corpo também. Tá? Tem a gente já tem um freezer cheio de corpo lá.
Tá? É muito animal que o dono não se interessa em fazer uma destinação correta, não quer cremar, não vai levar para nenhum outro lugar, também não quer deixar com que o animalzinho dele seja descartado como lixo biológico. Então a gente faz um termo, tem um termo de assinatura, né, assina um termo para doar o corpo para estudo. Eu já abri 2, curioso. Um foi foi uma dó isso aí, foi. Olha, eu tive sábado, na sexta para sábado eu fiz o meu plantão mais difícil que eu fiz da minha vida. Assim, foi muito tenso, eu entrei 7 da noite, nunca tinha visto aquela recepção daquele hospital tão cheio. Chegou 2 emergências, uma emergência era um bulldog que foi atropelado, coisa mais linda, o bulldog fulvo, e ele já era cliente nosso, o Golias. E aí, ele até que parecia bem, e eu estava atendendo, o Felipe atendendo, tava o pessoal lá em cima, todo mundo ocupado, porque a internação estava cheia, e eu estava na internação, eu tive que descer para fazer consulta. E aí de repente, não, chegou uma emergência e depois esse cachorro. Chegou uma emergência, os 2 eram bulldog francês. Uma bulldog francês que teve reação alérgica da vacina, estava com a cara desse tamanho e tal. A Natane, que ia fazer a anestesia de uma cirurgia, estava lá, atendeu, ela não estava lá nem para atender, ela estava lá só para fazer a anestesia mesmo, atendeu a alergia. E na sequência já chegou esse bulldog, outra emergência. Aí, alguém tem que parar. E eu não. Cada um tem suas limitações, né? Se eu tiver que atender uma emergência, eu vou atender uma emergência. Mas se eu preferir não atender uma emergência, eu não prefiro não atender. Ainda mais que eu estava no começo do meu turno e a gente fica muito com aquela adrenalina, né, de emergência. O Felipe foi atender, que estava no final do turno dele. Aí a gente falou, não, deixa que eu atendo essa emergência, tu segue aí nos atendimentos. Fechou. Ele estava bem e tal. Que botamos uma agulha no abdômen dele e já veio sangue. Aí o que a gente pareia? A gente coleta o sangue do cachorro e faz o hematócrito desses 2 sangues, do sangue desse fluido sanguinolento que saiu do abdômen, e compara os hematócritos. Se o hematócrito se equivalerem, provavelmente ele tem um sangramento ativo. E foi o que aconteceu. O hematócrito, na verdade, o hematócrito do abdômen estava maior do que o do sangue do próprio cachorro. Cirurgia de emergência. Corre para o centro cirúrgico. Chegou no centro cirúrgico e tal, ele já tinha sido sedado, ele ia para anestesiou quando foi entubar, a Natane, que abriu a boca dele, puxou a língua para entubar, já estava saindo um monte de sangue pela traqueia. E nisso, ela assim, para. Ele parou, aí ele fez uma parada cardíaca. Mas aí não tem jeito. Os tubos todos de oxigênio encheu de sangue. Então, aí eu abri, na madrugada eu abri ele. Uma necrópsia, né? E era o que a gente suspeitava, que ele teve uma hérnia diafragmática. Aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas cavidades, né? A gente tem uma cavidade torácica, cavidade abdominal, a gente não, os cachorros, mas a gente também, né? Os animais. E o que divide eles é um músculo, que chama diafragma. Esse diafragma rompeu. Então o intestino, tudo, o estômago subiu para dentro do peito e o sangramento foi tudo para o peito. Ele morreu afogado no próprio sangue. E isso é bem difícil de reverter mesmo. E aí assim, é aquele negócio, né? Todo mundo ficou em choque porque todo mundo conhecia o cachorro, que era cliente nosso, sabe da história que assim, o pai comprou para o menino quando o menino fez 1 ano. O menino tem 5 hoje, o cachorro tinha 5 anos. E assim, ele falava assim pra gente, o que eu vou falar pro meu filho quando chegar em casa? E aí todo mundo, olha, eu cheguei a me arrepiar. Quando bota a criança no meio, esse tipo de coisa, assim, 2 coisas que, assim, é criança e idoso. Idoso com cachorro, assim, é uma baita de uma responsabilidade, quer ver? Um idoso com Alzheimer, que não conhece ninguém, mas só conhece o cachorro. E ele perder esse cachorro, o cara morre na sequência, cara. Ele já não conhece os filhos, já não conhece a família, ele está bem debilitado, e às vezes ele fica mal internar e a família assim, gente, vocês têm que liberar esse cachorro, porque meu pai está bem louco em casa lá, porque é o cachorro. Então é uma responsabilidade muito grande, né? A gente trabalhar com o filhinho de alguém, né? Às vezes
mais do que um filho, né? As pessoas tratam mais do que um filho, às vezes. Né? Então, é para isso que a gente estuda. Tá? A gente estuda para isso, é para salvar a vida mesmo. Às vezes não dá, são coisas do acaso. Mas vamos continuar lá. Depois eu vou contando uma história. Tem mais coisa que aconteceu essa semana aí. E a gente vai conversando. Depois eu vou mostrar um vídeo de uma cirurgia de ontem para vocês. Então, como a gente já falou, né, tem a anatomia macroscópica, que é o que a gente vê nas dissecações e tal. Eu contei essa história justamente porque a gente tinha que entrar com um catéter e a gente precisava saber aonde entrar com esse catéter para não perfurar nenhum outro órgão. Existe, aí a gente vai começar a entender quais são as cavidades, como, por exemplo, como que eu vou funcionar líquido no pulmão sem furar o coração, entende? Então tem tudo isso daí e é tudo anatomia comparativa. Claro, de raça para raça vai mudar um pouco a conformidade. Ontem a gente operou um Doberman. O Doberman tem um peito que é uma quilha, parece um passarinho assim, sabe? Então tem umas conformidades bem diferentes. Se tiver passar sonda nasogástrica nele, a sonda quase não chegava no estômago, tão grande que ele era. Então a anatomia macroscópica é muito comparativa, né? E nos animais tem muito disso. A gente na faculdade, principalmente com ossos, a prova era assim, ele botava 3, 4 ossos aqui e aí botava uma massinha e um pininho em cima, uma agulha em cima, e aí dizia assim, ó, nomeia as estruturas. Aí tu tinha que nomear a estrutura e dizer a espécie de animal que era aquele osso. Então às vezes ele botava um ossinho desse tamanho aqui, então, é gato, né? Não, na verdade era um pincher, um cachorrinho pequenininho, sabe? E assim, ó, bovino, equino, suíno, canino, felino, todos eles têm uma diferencinha de estrutura, sabe? É bem minucioso e, como eu falei, comparativo. E é onde a gente vai diferenciar. A microscópica, já está ali o microscópio, né? É aquela relacionada com estruturas corporais invisíveis a olho nu e requer uso de instrumental para ampliação, como lupas, microscópicos ópticos e eletrônicos. Tá? Eu deixei aqui, ó, para eu mostrar para vocês, aí a gente vai falar de tecidos também, né? Os tipos de tecidos que a gente tem no corpo dos animais. É muito difícil a gente botar assim uma imagem de tecido que remete a alguma coisa, eu vou lembrar alguma coisa. A que eu achei aqui a melhorzinha foi essa daqui, que é uma parte do cérebro, esse aqui é um cérebro de camundongo, se não me engano, que é o cerebelo, né? Aqui dá de ver bem, e aí aqui a gente vai ver as estruturas, né? Tem a parte da medula espinhal, tudo mais. Sabe? Aqui é o fim do cérebro e o começo da medula espinhal, né? Que termina no cerebelo aqui e já começa a medula espinhal. Então, a anatomia não se baseia só no que a gente, músculos, ossos e tal, a gente vai muito a fundo também, a nível celular. A gente vai falar de alguns tipos celulares também. Então, assim, a gente precisa também entender cada tipo de célula vai formar um tipo de tecido, esses tecidos vão formar órgãos, esses órgãos formam sistemas. Vamos falar disso também. Então, a gente tem que ser minucioso, começar desde do que a gente não enxerga para o que a gente enxerga e o que a gente sente, né? A gente sente aquilo lá funcionando, sente o coração batendo, por que aquele coração bate sem pilha? Como é que ele... E o coração tem uma eletricidade. Quando a gente faz um eletrocardiograma, a gente mede a eletricidade do coração. São células especiais que criam energia elétrica para o coração bater. Por isso que a gente chama elétrico. A gente vê a energia elétrica, que é, claro, não é a energia elétrica da tomada, mas é uma energia que é gerada para fazer o coração bater, para a gente respirar todos os movimentos involuntários do corpo, né? Batimento do coração, respiração, movimentação de ossos intestinais, tá? Então isso tudo a gente vai ver em todos os níveis de anatomia. E a anatomia do desenvolvimento, que ela estuda o estudo do indivíduo a partir do ovo fertilizado até a forma adulta. Ele engloba a embriologia, que é o estudo de desenvolvimento até o nascimento. Então, assim, ó, quando a gente fala de desenvolvimento e a gente fala em ovo, a gente não é o ovo só da galinha,
mas o ovo da galinha é igual ao nosso ovo humano, que é o óvulo feminino fecundado. Então, tanto que na nomenclatura para o óvulo fecundado a gente chama de ovo ou zigoto. E em humano a gente chama de zigoto, que é um termo técnico, mas pode ser chamado de ovo também. Quando ele é fecundado, pode ser chamado de ovo também. Tá? Esse estudo, né, hoje em dia se estuda muito porque na parte de câncer, porque a gente tem que saber da onde que geralmente a gente procura saber o tipo celular daquele câncer ou daquele tumor. E às vezes a gente vai procurar em células mesenquimais, que são células primordiais, que são essas, que é a célula de quando o animal está se desenvolvendo ainda. Ó. Esse tipo celular aqui ele é muito especial porque eles chamam de células totipotentes. São células que têm potenciais de se transformar em outras sem que a gente precise manipular geneticamente. Por exemplo, por que hoje em dia o pessoal hoje congela muito e guarda cordão umbilical? Porque ali tem muitas células totipotentes que depois a gente pode trabalhar como tipo de tratamento, que é as famosas células tronco. Células tronco são células totipotentes que têm o poder até de se transformar em qualquer tipo celular sendo estimulada. Por exemplo, o meu fígado está baleado, o meu fígado está morrendo, o meu fígado está entrando em falência. Eu vou lá, pego células troncos ou injeto nele, ou até em via sistêmica, que ele vai encontrar o melhor jeito dessas células que a gente está injetando dentro do corpo, de ele se transformar em células hepáticas novamente e tentar regenerar esse fígado. Isso faz muito hoje em jogador de futebol, com um problema de artrose em joelho e tudo mais. Tem degeneração de cartilagem, eles fazem aplicações locais de células tronco. Então isso daí, o futuro é isso daí, tá? Então a anatomia do desenvolvimento trabalha muito com a parte de células troncos e é onde se vai trabalhar muito com câncer, que os cânceres e os tumores que fazem deterioração de alguns órgãos, né? E aí a divisão externa do corpo, né? Que é o que a gente já conhece, né? Que é cabeça, pescoço, tronco, cauda e membros. Quando a gente fala, aí agora a gente já vai entrar nas nomenclaturas, tá? Então agora a gente precisa prestar atenção, porque eu quero dizer assim, ó, em relação na cabeça, onde está o nariz em relação à cauda, sabe? Os membros, aí membros, superior, inferior e humano, né? Em animais a gente chama membros torácicos e membros pélvicos. Por quê? Membros torácicos que ficam no tórax, membros pélvicos que ficam onde fica a pelve. Então, sempre que vocês veem assim, ele está mancando, vocês vão ver assim nas anamneses, ele está mancando do membro torácico esquerdo. Então, tu já sabe que é o bracinho da frente esquerdo. Ou então, membro pélvico direito. Tá? Então isso daí, no raio-x também, tá? Radiografia de membro torácico esquerdo, proporção caudal. Caudal não, é proximal. Aí ali quando a gente vê não é caudal, é proximal ou distal. A gente vai ver tudo isso daí. Então aqui, cabeça, o pescoço, provavelmente dito que pug não tem, né? Pug quase não tem pescoço. O tronco, que é tudo isso daqui, tá? A cauda e os membros pélvicos, membro torácico. E aí agora a gente eu vou indo e voltando, tá? Porque tem uma imagem ali que mostra esses cortes certinhos pra gente ver, ó. É esse daqui, ó. Olha como fica. Então aqui, ó, a gente tem um plano sagital, tá? Que é um plano que a gente vai, tudo são planos imaginários, tá? Então assim, ó, o plano sagital é o plano paralelo da linha sagital, que divide o corpo nas porções esquerda e direita. Então é esse daqui, ó. Esse maior aqui é o que vai dividir o corpo do animal em esquerda e direita, tá? Depois o plano dorsal,
que divide o corpo em duas porções, dorsal e ventral, que é essa daqui. Então, tudo que for para o lado dividido, para o lado esquerdo é esquerda e direita, isso daí a gente já conhece. Aí agora, tudo que for para cima desse plano aqui é ventral, aliás, é dorsal, que lembra do dorso do animal. Então, tudo que é do plano medial para cima, dorsal, daqui para baixo é ventral. Então, quando eu falo, um animal está em decúbito dorsal, ele está com o dorso encostado no chão. Decúbito ventral, ele está com o ventre, parte ventral encostada no chão. Tá? Mas isso eu posso usar para qualquer parte do corpo. Por exemplo, parte ventral do pescoço, parte dorsal do pescoço. Tá? E mais? Por exemplo, a pata dele está ventralmente ao pescoço. Então, assim, a pata dele está na parte ventral em relação ao pescoço. Tá? Então, toda vez que a gente relacionar alguma coisa que vai estar abaixo dessa linha, vai ser ventral, para cima, dorsal. E também tem o plano transversal, que aí ele vai dividir o corpo aqui no meio. Então, daqui para frente é cranial, que tem relação ao crânio, e tudo que estiver daqui para cá é caudal, em relação à cauda. Então, aí vocês vão começar a perceber as nomenclaturas assim, onde é que é a lesão daquele cachorro? É na região dorsal. Então, a gente já sabe que é mais para cima. Mas ele é mais caudal ou ele é mais cranial? Ele é mais cranial. Então a gente já sabe que é por aqui, por essa porção aqui. Então a gente sabe que é na parte de cima e mais perto da cabeça. Tá? Então isso tudo aí é pra gente usar o imaginário. Tá? Todos esses planos aí são imaginários. E aí agora que a gente vai começar a ver todos os termos de direção. Tá? Então, tudo que é cranial, isso daí é bom para gravar. Tudo que é cranial é em direção à cabeça. Tudo que é caudal é em direção à cauda. Aí tem umas... aí eles começam a complicar. Aí, por exemplo, tudo que é rostral, por exemplo, eu não posso dizer que o nariz ele é cranial aos olhos. Ele é rostral. Porque tudo que quando é usado para a cabeça, a gente usa rostral. Tá? Tem umas peculiaridades de algumas nomenclaturas, tá? Então, rostral é em direção à ponta do nariz. Então, sempre que eu falo assim, o nariz aí ele tem uma lesão. A lesão fica onde? Fica na face. Mas ela é mais rostral ou cranial? Ou caudal? Não, ela é mais rostral, ela é mais perto do espelho nasal. Então, tudo isso são nomenclaturas que vocês não vão aprender da noite para o dia. Tá? Isso daí é falando o dia inteiro, tá? Às vezes eu também me confundo, tá? Faz parte. Tá? Então, dorsal, que é em direção ao dorso, ventral em direção ao abdômen, o ventre, né? Medial, isso daí a gente usa muito para ligamento, por exemplo, cachorro, que tem muito problema de ligamento, ligamento de joelho, né? E a gente tem lá o ligamento cranial e o ligamento caudal. E também tem o ligamento patelar. Então aí para fazer a localização desses ligamentos a gente usa muito em radiografia, em ortopedia, se usa muito essas nomenclaturas. Tá? Então, vai trabalhar com imagem, vai ter muita dessas nomenclaturas aí. Tá? Vai trabalhar com ortopedia, vai ter muito dessas nomenclaturas. Tá? Então, assim, aí tem o ligamento medial, ligamento lateral, aí tem o ligamento cranial anterior e cranial anterior. E aí tem o ligamento patelar. Então, é medial porque ele está no plano do meio, lateral porque está no lado de fora. E aí dentro ficam dois ligamentos assim dentro do joelho, que é os ligamentos cranial anterior e o ligamento cranial posterior.
Então, tudo isso são nomenclaturas para a gente de localização, né? Aí depois proximal. Quando é em membro, braço, perna, né? Membro torácico, membro pélvico, aí a gente vai usar proximal e distal. Isso se usa muito em ossos, né? Vamos tentar desenhar um osso aqui. Vamos fazer de conta que isso aqui é um fêmur, tá? Então aqui, porção proximal, porção distal. Aí aqui vai estar o joelho dele, aqui vai estar o pé, um monte de ossículos do pezinho dele, né, o tarso, tá? E aqui vai estar o joelho dele. Então aí a gente vai querer fazer o quê? Dizer aonde que é essa lesão, onde que é a fratura. Ah, é uma fratura mais distal, é uma fratura mais proximal. Então quando a gente vai falar de membros, e principalmente ossos, né, a gente vai falar sempre em distal e proximal. Tá? Quando é para falar de membros, aí tem só do membro torácico, que é o palmar, que aí geralmente é a palma da mão, tá? E plantar, que é a sola do pé. Tá? E superior, inferior a gente só usa para pálpebra e dentes. Tá? Pálpebra superior e lábio também. Pálpebra superior, pálpebra inferior, lábio inferior, incisivo superior, incisivo inferior. Tá? E apical é quando a gente fala em órgãos, né? A parte apical do coração, apical distal, que é a parte de baixo do coração, apical proximal, que é a parte de cima do coração. Então isso daí também para outros órgãos também, tanto de rim e tudo mais. E oral é sempre em direção à boca. Quando a gente vai se relacionar à boca é tudo oral também. Aqui tem um esqueminha mostrando, ó, como é o rostral ali é dorsal, mas quando vai falar só de face, a gente fala em rostral, né? Isso, ó, cranial, caudal, cranial para frente, tudo que se refere à frente na parte que vai em direção ao crânio, caudal em direção da cauda. E aí ele mostra, por exemplo, a face cranial da pata, do membro torácico, a face caudal, o que é palmar, o que é plantar, tá? Então essas terminologias aí, vocês vão acabar usando muito, mas mais escutando do que usando, porque às vezes eles vão falar muito para vocês fazerem alguma coisa, faz um curativo naquela lesão que está em tal localização, ou então assim, vamos lá me ajudar a fazer uma radiografia, que a gente vai fazer em tal posição, que a gente precisa deixar em decúbito lateral esquerdo, aí o decúbito lateral esquerdo, que é o lado esquerdo apoiado na mesa, o decúbito lateral direito, o lado direito na mesa, né? E vocês vão acabar ouvindo bastante essas nomenclaturas de posicionamento na anatomia. Tá? Saindo um pouco dessas nomenclaturas que são muito difíceis de a gente gravar no primeiro momento, de entender no primeiro momento, tá? Aí agora vocês começam já a entender do jeito que eu estava falando ali, da parte das cavidades, né, do corpo, né? Que elas são são duas cavidades principais, né? São espaços vazios, né? São espaços que contêm órgãos dentro deles, tá? Então, as duas cavidades são a cavidade corporal dorsal. Aí a gente já começa a lembrar, dorsal é para cima, é para o dorso dele. E a cavidade corporal ventral, que é para baixo, né? Então a cavidade dorsal contém o cérebro e a medula espinhal. Depois eu vou mostrar um desenho ali que mostra certinho. E a cavidade corporal ventral, que é a maior que a dorsal e contém a maioria dos órgãos moles, que são as vísceras, né? A maioria dos órgãos que tem ali.
A cavidade craniana, aí agora falando só da cavidade corporal dorsal, né, que tem cérebro e medula espinhal, né, ela é dividida em duas. Ela tem a cavidade craniana, que ela é um pouco esférica, arredondada, conhecida como crânio, e abriga e protege o cérebro. É a cabeça propriamente dita, né, onde a gente encontra o cérebro. E a cavidade espinhal, que ela é longa e estreita, conhecida como canal espinhal, formada por vértebras onde abriga e protege a medula espinhal. Então, assim, ó, nas nossas vértebras, eles formam praticamente um tubo no meio das vértebras que acomoda a nossa medula espinhal e que é um órgão extremamente nobre, que é uma continuidade do cérebro, né? Então, assim, ó, ela não vai na coluna inteira, tá? Ela chega mais ou menos até a parte lombar. Da lombar para baixo ela só se ramifica em alguns ligamentos e é por ali que a gente vai ter todas as informações que o nosso corpo precisa para se locomover, para secretar alguns hormônios, para sentir dor, para se defender. Então, o que tem de mais nobre no corpo dos animais está protegido. Tá? O crânio, apesar de a gente escutar muito de traumatismo craniano, ele é um órgão muito duro, muito duro. Tá? E as vértebras também, apesar de que a gente vê bastante gente se acidentar, para ocorrer uma ruptura de medula, tem que ser muita força, porque além dos ossos, que são muito fortes, eles são pequenos, as vértebras são pequenas e compactas, né? Para quebrar uma vértebra daquela, ela tem muita cartilagem em volta que dá maleabilidade, né? Então, é aquele negócio, enverga, mas não quebra, mas se envergar demais acaba quebrando. Tá? Bastante acidente, principalmente gato que cai de prédio, ou se joga, ou cai, ou um acidente. Existe muito a síndrome do gato paraquedista, que a gente chama. Tá? O que é isso? Na verdade, não é que o gato se joga porque ele quer se jogar e tal. É porque muitos gatos, às vezes, eles não têm a noção de distanciamento e altura. Porque eles, às vezes, ele não está focando lá embaixo, mas ele está focando na frente. E ele vê um passarinho no prédio do lado, que às vezes ele acha que é perto, que vai conseguir chegar lá. E ele se joga. E é aí que acontecem os acidentes. E geralmente o gato, depende da altura também, né? Eu já vi teve um gato que caiu do 8º andar, ele só quebrou a mandíbula. Geralmente quando o gato cai e não tem nenhum obstáculo no caminho, né? O grande problema são obstáculos. Quais são os obstáculos? Ar-condicionado. É a hora que ele bate no ar-condicionado que vem as lesões perigosas e que acabam ou sendo fatal ou até mesmo deixando paraplégico ou tetraplégico. Mas geralmente o gato, como todo mundo sabe, cai em pé, né? Isso daí é a gravidade dele, o centro de gravidade dele que ajuda ele a fazer isso. Mas o grande problema do gato quando cai como ele cai em pé, a primeira coisa que ele vai bater no chão é o queixo e o peito. Então, assim, o peito dificilmente vai quebrar, porque é uma cartilagem bem forte, é uma cartilagem que ela não vai se romper fácil, né? Mas só que o coração, no impacto, ele bate no externo. Então, às vezes a gente tem um problema cardíaco, uma lesão cardíaca, até um hematoma cardíaco dessa batida. E o queixo é a primeira coisa que bate, né? Todos os animais domésticos, né, cachorro e gato principalmente, eles têm uma sínfise aqui. O que é uma sínfise? É uma articulação. Quando a gente nasce, a gente também tem uma articulação. A gente tem. Então, se a gente pegar um cachorro, um gato e fizer mexer, a gente vai conseguir mexer as duas mandíbulas dele, porque eles têm uma sínfise aqui. Principalmente cachorro jovem. Que idade ela está? Um ano e 6. Provavelmente ela ali, se a gente pegar, a gente consegue dar uma mexidinha ali. Então, a primeira coisa, às vezes quebra, abre o queixo, assim, e aí a solução é cerclagem. A gente fecha e amarra com fio mesmo, arame cirúrgico, vai sair. Isso.
O arame cirúrgico, mas tudo isso por dentro, né? Por dentro do queixo. Eu já vi gente fazendo por fora também, mas não fica esteticamente, não fica legal. E também acontece muito do pessoal. Acontece muito também, eu já vi tratamento que eles, dependendo da fratura, os ortopedistas preferem isolar a boca. Impressionante. O gato eu já vi. Eles pegam resina de dentista e prendem os dentes, fazem um alinhamento, prendem os dentes, e o gato fica com a boca sem fechar e fica se alimentando, sabe? Com a língua e tal. É bem interessante. E esse gato que sobreviveu, caiu do 8º andar, foi isso. Ele quebrou a mandíbula, ele chegou com a mandíbula totalmente quebrada, ramo de mandíbula, os 2 ramos de mandíbula e tal. E aí fez a cirurgia para reposicionar, mas não ficou 100%. O gato ainda ficou com um problema de oclusão, a boca não fechava muito bem. Eu vi o gato há pouco tempo, ele era filhote, ele agora já está adulto, mas ele está com a boquinha torta ainda, mas ela disse, não, vive normal, come bem, tem a vida normal. Tá? E o grande problema do gato que cai é o obstáculo. Ou é um toldo, ou é um ar-condicionado, geralmente é ar-condicionado. Eu já peguei gato, eu me lembro uma gata, quando trabalhava na BCVET, uma persa toda branca. E que ela caiu assim, ó, no 3º andar. Foi difícil o gato morrer se não tiver obstáculo. Que a dona disse que viu, ó, que ela bateu no ar-condicionado, bateu no meio e já saiu girando e caiu em pé. E aí, mas aí dali ela já não estava se mexendo. Chegou lá bem ruim e foi escolhido fazer eutanásia. Escolhido fazer eutanásia, ela já era uma gata mais velhinha. E aí a dica é, quem tem gato que mora em lugares altos, tem a tela. Tá? O Hermes, o gato dele já caiu lá de cima. Não, a gente não sabe como. Tá? A gente não sabe como. Eu sei que um dia, quando eu trabalhava na madrugada, eu ainda trabalho na madrugada, mas eu perdi esse hábito de trocar a noite pelo dia. Então eu trocava muito a noite pelo dia. E teve um dia, eu tenho um gato da Dona Irene aqui na frente, chama Fominha. Fominha é um gato velhinho branco que fica ali. Então o Fominha é meio que dono da rua, né? Eu vi o Fominha ali assim, ó, parado. Um dia você ainda tá com o rabo só assim. Eu fui reiniciar a internet. Fominha tá... E ele olhando para a porta aqui do prédio. E o gato do Hermes é mudo. É impressionante, ele não é surdo, mas ele é mudo. Às vezes ele vai mesmo. Ele só assim, cara. Impressionante. Ele é mudo. Então se ele se prende em algum lugar, tal, ele não chama. E aí eu... Ai, que fominha tá de olho. Aí eu fui olhar ali embaixo, o show e o gato do Hermes apavorado na porta. Não sabemos como é que ele foi para lá, se ele caiu, ele não estava machucado nem nada. Aí eu fui lá, abri a porta, e ele, quando eu abri a porta, ele estava cuidando do Fominha. Eu abri a porta, ele se apavorou, ai, não corre para longe, entra aqui de uma vez. Ele é toda arisca, ele foi um risco para cima. Aí eu liguei pro Ernest e mandei uma mensagem, assim, ó, aí ele tem uns lugares lá que ele fica escondido fora da casa, né, que tem a área deles lá. E eu falei assim, ó, o show estava lá embaixo, abre a porta que ele tá aí. Aí ele disse que de manhã ele já viu o gato, não tinha nada. E teve uma vez que é assim, ó, tem uma parte ali o Ernest tem uma área, e essa área dá para minha área externa, para baixo, e tem um toldo. E nesse toldo eu botei umas tábuas assim, tem umas prateleiras que eu fiz, sabe? E o shoyu sumiu. Eu disse, pô, deve ter caído de novo no prédio, mas como? Tem tela, tem tudo, como é que esse gato fugiu? Não teve jeito. Aí começamos a botar cartaz, aí parece que acharam ele ali perto de uma casa, tinha uma construção aqui, tá na construção. Aí o Hermes levou a caixinha de transporte lá, e chamou e tal, e parece que realmente ele estava lá. Olha que loucura, gato é um bicho. E o gato tá ali, todo dia todo mundo ia ali, ele ficou uma semana sumido. Teve um dia que aí lá na parte de trás da minha área externa, eu tenho uns vasos, umas plantas ali,
E aí eu fui de manhã dar uma olhada lá e molhar um pouco, molhar as plantas. Eu levei um susto. O gato estava lá em cima da prateleira no meu cômodo. Só vi os olhão dele assim, ele apavorado. E os meus cachorros, eu tenho um Haka, que é um American grandão, assim, meu Deus. Eu já fui lá, fingi que não vi, fui lá, prendi os cachorros não tinham visto também. Prendi os cachorros e eu fui, e show, vem cá, ele... Aí começou a miar, né? Aí minha, né? Aí peguei, aí eu cheguei, fui lá no Herzog que eu achei. Ele assim, cara, como é que tu conseguiu pegar ele assim? Eu peguei ele, porque ele estava lá na minha casa. Como isso? Cara, a gente não sabe como ele foi parar ali. Ele não estava uma semana ali na minha casa, porque a gente procurou, porque a gente pensou, o único lugar que ele podia pular era ele andar, é porque assim, ó, é um murinho que é assim, um tijolinho assim, então ele provavelmente estava andando ali em cima, escorregou e caiu pro lado de cá. Mas, como tem meus cachorros ali, ele é corrido, ou ele se escondeu ali, ou então ele caiu em cima do todo ele caiu para a rua. Que aí caiu no telhado da vizinha, que não é tão alto, e do telhado, e aí acharam ele lá na construção. E ficaram todos na construção. E teve um dia que eu cheguei, fui ali ver, o gato com os olhão assim arregalados para mim, eu cheguei a me arrepiar assim, meu Deus, que bicho é dali. E aí ele já sumiu umas 2 vezes. Tá, mas descobriram por onde é que ele fugia? Não. Nossa. Eu acho que assim, ó, eu acho que não sei como. Eu sei que tinha em cima do meu todo, na parede, tinha marca dele tentar subir. Uhum. E as unhas dele estavam tudo gastas. De escorregar, de tentar ir para algum lugar. Uma coisa que a gente sempre percebe de gato que a gente que cai de apartamento, vem com as unhas tudo lascadas, eles tentam se pegar pelas paredes. Às vezes vem com a unha toda quebrada, com as mãos tudo machucadas, e tentar se segurar na parede antes de cair, com toda a força que ele tem. Então, a cavidade espinhal, ela, apesar de ela ser muito resistente, muito acraniana também, né, principalmente a parte mais rostral do crânio, que é a testa, ela é muito, muito forte, né, são ossos muito poderosos, né, que eles têm que ser assim justamente para proteger órgãos vitais e órgãos nobres. Chihuahua, você nunca viu aqueles chihuahua com cabeção enorme, filhotinho, cabeção enorme? O que é aquilo lá? A gente tem fontenelas, né? Que são as muleiras que a gente vê em criança, tem as fontenelas e a deles não fecham. E eles têm um crescimento contínuo dessas muleiras, né? dessas fontenelas, e acumula líquido e a gente chama de hidrocefalia. Não é muito compatível à vida, mas tem uns que conseguem sobreviver e ficam com aquele cabeção, com os olhos meio separados assim. A minha prima tem um que tem o cérebrozinho assim, parece que tá pra fora. A irmã dela. Ele teve convulsões quando ele era filhote, mas agora ele é adulto e vive uma vida. Ele é bem magricelinho assim. Eles tendem a ter um padrão de vida assim dificultado, porque eles às vezes têm umas alterações neurológicas, mas alguns se salvam assim, não acabam morrendo. O que acontece? A gente fala, ó, a hidrocefalia não é compatível à vida, tal. Às vezes a gente até incentiva a eutanásia, porque o que acontece? As pessoas querem manter o cachorro vivo, tal. A gente até, mas a morte acaba sendo tão trágica em casa que a gente não incentiva, mas a gente dá a opção da eutanásia, né? E alguns não, alguns acabam se contrariando a estatística, se salvando, mas é um cachorro com expectativa de vida baixa. Ele é bem doidinho, ele já quebrou a mesma pata umas 4 vezes se jogando da escada. Isso. Às vezes tem problema de visão, não tem. Aí, bom, problemas neurológicos é infinito, né? Então, às vezes esse problema neurológico vai levar eles a encurtar um pouco a vida deles. Ele até tomou um remédio. Gardenal. Eu acho que O Gardenal, tem o Rev Max também. Ele toma, e ele é bem pequenininho. Geralmente isso daí a gente percebe o quê? É o menorzinho da ninhada. O que eu percebo muito, né? Esse negócio de menorzinho da ninhada, falando nisso. Eu vejo muito, principalmente criador de cachorro, que assim, ó, a natureza é sábia, né? Então assim, ó, às vezes a mãe, a própria mãe, vê aquele filhote fraco, frágil, o que ela faz? Ela deixa de lado ali e acaba morrendo. E o que o agente humano faz? Não, vai voltar
vai voltar ali para a mãezinha, vai tomar uma madeirinha e tal. Vai ser um cachorro com a saúde frágil, vai ser um cachorro com alguns problemas, alguns problemas assim, a famosa bucha que a gente chama, aqueles problemas que vão se acumulando, tá? Mas que é sempre desafio, né? É sempre muito desafiador. E aí o que a gente percebe é isso, é aquele cachorrinho que em condições normais não sobreviveria e que pela mão do humano acabou sobrevivendo. Claro, eu tenho uma que foi isso e até na época eu falei, pô, isso daí na natureza não sobreviveria. E aí depois que ela conseguiu sobreviver, conseguimos fazer ela sobreviver. Eu fico imaginando, é o Natal, não dá para passar sonda, não dá para dar medicação injetável, fazer um acesso é quase impossível, né? Então tem tudo aquilo lá. Geralmente em neonatal a gente faz acesso no jugular. Tem uma foto de um acesso que eu fiz perfeito no gatinho, que o acesso era maior que a cabeça dele. Mas funcionou, ele chegou super desidratado e foi embora. Não sei se sobreviveu, mas ele recebeu alta pelo menos hidratado, né? Que era o objetivo. O planejamento era de hidratar ele e mandar para casa. E aí se salvou, depois a gente foi descobrir que o cachorro nasceu sem um rim, já nasceu sem um rim, já era uma anomalia, e sobreviveu uns 7 anos. Foi, assim, no final da vida estava fazendo hemodiálise, a dona gastando uma fortuna, então ele caiu na mão da pessoa certa, na mão de uma pessoa que tinha condições de bancar todo esse tipo de tratamento. Que, aliás, também não quer dizer, né? Eu conheço um monte de gente aí que não tem dinheiro, mas não, passa 3, 4 cartões, pega o cartão do vizinho, tal, depois eu te pago e vai tratando os cachorros. A história da Pink. A Pink foi uma que foi feita 2 cirurgias e tal. Foi o primeiro paciente que a gente perdeu lá no hospital, foi cirúrgico. E a dona dela não tinha grana e a gente foi falando, para isso a gente precisa disso, isso, aquilo. E aí a gente foi fazendo, mas não deu pouco, né? Não teve compatibilidade da vida com ela. Mas é isso aí. Vamos continuar. E aí também a gente falou agora da cavidade dorsal, né? Que é o crânio e a espinhal, que mantém o cérebro íntegro e mantém a espinha íntegra. E tem a cavidade torácica, que inclui basicamente coração, pulmão, que é a cavidade corporal ventral, né? Tem a dorsal e a ventral. A dorsal é dividida em 2, craniana e espinhal, e a ventral também é dividida em 2, torácica e abdominal. A torácica, tórax, coração, pulmão e um monte de vaso sanguíneo. Tá? E a cavidade abdominal, os órgãos digestivo, urinário e reprodutores. Aqui dá para ter uma ideia melhor. Por que cavidade é cavidade dorsal e cavidade ventral? Não necessariamente que vai ser do meio para baixo. Então, assim, dorsalmente e ventralmente. Tá? Então, a cavidade craniana, onde fica o cérebro, e ela é contínua, tá? Ela não se fecha aqui. Então, ela é contínua, só que aqui ela é esférica e ela vai até a cavidade dorsal. Só que o própria medula não vai até aqui atrás. Ela vem mais ou menos aqui assim, ó, na região lombar, e aqui ela se ramifica em várias inervações, tá? E a cavidade torácica, né, é uma cavidade só, e é o que eu falei para vocês, ó, o diafragma, o músculo da respiração, que é o que divide o tórax do abdômen, tá? E é isso daqui que às vezes muito cachorro, gato atropelado, rompe, tá? Aí a gente vai fazer a radiografia, vai ver o estômago dentro do peito, vai ver o intestino dentro do peito. E aí assim, mas o gato tá respirando bem, por quê? Porque o buraquinho que fez no diafragma, tá, o estômago e as vísceras taparam. Na cirurgia, na hora que a gente tira isso daqui, pressão negativa acaba, é a hora que ele para de respirar. Então é uma cirurgia bem complicada. Tem que estar entubado, tem que estar em respiração mecânica, é bem complicado mesmo. E aí aqui, né, todos os órgãos do abdômen, né, os órgãos reprodutivos, os órgãos
digestão também. Tá? E aí agora a gente já estudou as principais partes, né, do corpo. Agora a gente vai falar da organização, de como esse organismo ele qual a parte organização. Como eu falei, a gente vai desde a célula até os sistemas, né? Então, a nível celular, é onde a gente começa, a parte de citologia, ela é bem complicada. Citologia e histologia, né? E citologia, a parte que estuda as células. Então, assim, a gente começa a pensar o quanto é perfeito, né? O corpo dos animais, o corpo humano. Por quê? Porque tudo começa em uma única célula, né? Até o desenvolvimento da humanidade e da Terra, eu como cientista, eu tenho que acreditar nisso, né? Como sou uma pessoa da ciência, claro, tem várias histórias que contam e eu não gosto de pensar só de parte histórica, eu gosto de pensar na parte científica, né? Eu, como eu sempre falo, eu sou um cara da ciência, estudo ciência, né? A medicina é uma ciência. Então, eu acredito muito na teoria de Darwin, né, que é a teoria da evolução das espécies, e também acredito muito na teoria de que tudo começou a partir de uma única célula. Tá? E isso é questões de bilhões de anos atrás. Até eu estou lendo um livro agora que chama como é que é o nome? Darwin para leigos, uma coisa assim. Mas só que para leigo não tem nada, é bem complicado a leitura do livro. E ele fala disso, né? Mas tu fala aí em 100 milhões de anos, como é que tu vai saber 100 milhões de anos atrás? Quem te disse que existiu 100 milhões de anos atrás? Não, existe todo um cálculo pelas dobras da Terra, né? Quando eu digo a Terra, não o planeta, eu digo Terra, é o do solo mesmo, né? Pelo solo, então isso tudo é feito a partir da ciência, né? Então, voltando à célula, né, que eu acredito que foi o primeiro organismo que surgiu a vida, né? Elas são unidades funcionais básicas da vida animal. Nos animais, as células dividem o trabalho e o corpo como um todo precisa criar e sustentar um ambiente interno que permite que todas as células vivas funcionem. Por exemplo, a absorção de nutrientes, que são células que revestem todo o nosso intestino, transporte de oxigênio, que é os glóbulos vermelhos do sangue, e organizar e controlar as funções do corpo, que são as células nervosas. Tá? Então, exemplo bem prático, tá? Parvovirose. A parvovirose é um vírus que atinge muito o sistema digestivo. Tá? E aí, a gente falando em revestimento intestinal, aqui eu vou desenhar um intestino. Dentro desse intestino, existe um revestimento celular assim. Ele é todo justo. Todo justo. Tá? Então, o que acontece? O bolo alimentar, a gente se alimentou no estômago, começou a digestão dele, começou pelo estômago, aí o bolo alimentar se transformou, aqui ele vai começar a se transformar em fezes. Tá? O que essas células